Mais uma das séries dos nossos podcasts, nossa fala docente, né? Um momento de interação, um momento de conhecimento, mas também um momento para você entender alguns propósitos de maneira mais ampla, né? A gente sempre fala aqui que não queremos tantas formalidades nesses momentos. Então eu posso, inclusive, brincar e estou com hoje aqui duas celebridades, duas pessoas extremamente importantes ao meu lado direito, alguém que talvez você reconheça pela face que está estampada à frente dessa faculdade, né? Em grande tamanho impresso, e do meu lado esquerdo, uma novata, uma professora super atuante, já bem conhecida aqui também em Curitiba, mas do Grupo Uni tem sido aí uma das últimas que entrou no nosso corpo docente, mais de 50 professores, e a bola da vez, como sempre, a gente falará aqui de licitações, e os dois são especialistas nesse assunto. Vamos começar pela professora Ju. Você vê a intimidade, né? Professora, se apresente, por gentileza, fale um pouquinho da sua experiência, da onde você veio e o que você tem feito. Bom, eu sou da Prefeitura de Curitiba já há 15 anos, né, concursada. Inclusive, ingressei na Prefeitura logo que eu fui nomeada como gestora de contrato. Você já começou? Já comecei já com... E daí foi quando eu comecei a ir desvendando esse mundo aí de licitações, porque eu tinha que saber o que me competia enquanto gestora, né? Então, foi aí que eu comecei a estudar e desenvolver, e depois não larguei mais. Hoje eu sou pregoeira e sou diretora do Departamento de Licitação da Saúde. Gosta, mais ou menos, pouco ou muito do que faz? Gosto muito, me apaixonei, na verdade, e hoje sou uma grande fã da nova lei. Olha só, grande fã da nova lei. Será que esse cara à minha direita também é? Se apresente, por gentileza, professor. Muito, eu sou Jonias Oliveira e há 34 anos no setor público. Passei por diversos setores e depois procurador jurídico, mas sempre voltado, né? Conversávamos anteriormente ali nos bastidores, que eu estava lá quando surgiu a 8666 em 1993. Já falou a idade aqui, ó. Não, já estou acima do 6.0, um senhor sexigenário. E está feliz porque ganhou a carteirinha? Não, eu tenho aquela carteira especial dos idosos, que é o estacionamento melhor que tem nos shoppings aí. É verdade. É comigo. Mas de todo esse tempo de aprendizado, a chegada dessa lei me deu um refrigério, sabe assim. A gente às vezes vai perdendo um pouco a esperança de melhorias, de controle, e de repente vem esses marcos legais, né? Muitos deles aconteceram, obviamente, e esse agora foi um marco legal, bem bacana, e que eu estou confiante de que a gente vai melhorar muito ainda as compras públicas. Você fala de marco histórico, e nós temos aí um prazo também, historicamente, eu, apesar da minha juventude, estou aqui ainda de menor, estou entre 15 e 16 anos, nunca tinha visto em minha vida plena um episódio como este, né? Uma lei tão importante que rege, né, e comporta um Brasil ao todo, da federação aos municípios, mudar de prazo. O que você acredita que isso foi o quê? Força política, força necessária, atitude de última... Como você vê isso? Eu vejo que foi um ajuste, né, uma adequação. Não dá para ser favorável nem contra, ela já aconteceu, já está aí. E foi útil para muitos, principalmente para os municípios menores, que têm dificuldade de estrutura técnica, estrutura no quadro de pessoal. Então, ela é impactante, ela tem assim, um ponto de inflexão muito alto. Ela bateu mesmo para valer aí nas deficiências e trouxe inovações. Aproveitou o que era bom, ou o que é bom, né, na área das compras públicas, melhorou e trouxe inovações. O diálogo competitivo é uma modalidade toda que está para a gente ainda conhecer, e muitas outras coisas com a palavra de inovação mesmo em cima. E assim, trouxe da União Federal, né, professora, muitas coisas que a União Federal já adotou, já construiu, que os municípios não. Então, para a União Federal, está muito legal, estava pronta para adentrar aí em 1º de abril deste ano, mas o primo pobre, lá, os pequenos municípios, que nós temos 80% de municípios que não têm estrutura. Então, foi válido para eles. Claro que temos que tomar um cuidado aí para que tenha valor essa prorrogação.
porque se deixarmos novamente para cobrar dos municípios, nós vamos prolongando no tempo, isso não é útil. Você comentou de municípios pequenos, né? E a grande parte do nosso alunado aqui da Uni são de municípios pequenos, mas a professora que está aqui comentou, né? Não vamos citar novamente, mas comentou uma estrutura muito grande, uma estrutura invejável, né? Do setor que você lá ocupa. E esse município, né? Podemos aí, se for o caso, citar, está preparado ou estava preparado para ingressar em 1º de abril com a nova lei ou também não? Eu acho que, falando de setor público, a gente nunca está totalmente preparado, né? Até porque o servidor público vem de uma cultura já um pouco deficiente em relação à estrutura. Todo departamento, em todas as esferas, tem a sua limitação, a sua dificuldade, né? Mas Curitiba aí está caminhando super bem, inclusive a gente já tem vários decretos aí publicados, né? Mas isso não deixa de fazer com que a gente reveja estrutura, reveja equipe, né, reveja funções, para a gente poder deixar isso bem redondinho e aplicar da melhor forma e até daquilo que a lei mesmo traz, que é eficiência para a licitação. Eu, quando estudava, não posso falar aqui que tem uma pessoa da minha família, mas às vezes eu tentava colar. E eu tentava colar daquele que era mais inteligente, né, daquele que tinha mais lá, geralmente sentava na frente, que tinha mais segurança nas notas. E você sabe, certamente, que o pessoal tenta colar Curitiba, né? E todo mundo copiar. Todo mundo ficou esperando, né, que saísse à frente esses municípios com maior estrutura. E assim tem o que colar lá, professora, para dar uma sugestão para a galera aí? Não, com certeza. Quando a gente tem um município assim um pouco maior, e até porque, sendo capital, ele acaba sendo pioneiro em várias coisas, né? Então, é válido assim a gente copiar. Mas daí entra a questão que a gente vem falando dos municípios menores, que não têm a mesma estrutura. Então, não dá para comparar, né? Mas é um momento de rever, sim, condições de melhorar, porque é um momento de mudança. A nova lei exige isso, né? Então, esses municípios pequenos precisam repensar realmente e não deixar para a última hora, né? E, para isso, precisa de conhecimento, estudo, né, capacitação. É por isso, inclusive, que a gente está aqui, né, numa equipe aí, né, pensando justamente nisso. Então, pode copiar algumas coisas, mas, com certeza, tem que adequar à sua realidade, né? Existe uma grande dificuldade, tanto que esse índice aí de 60% que não estava preparado, né, com a prorrogação, indica que realmente existe aí uma deficiência que precisa ser suprida. É verdade. Falando-se em equipe, né, em copiar o que é grande, o que é pequeno, como você vê, professor Jonias, a dificuldade, né, em relação ao equipe lá daqueles de pequenos municípios que carregam, né, desde um pregoeiro, aquele que faz a cotação, aquele que realiza, aquele que compra. Como que você vê isso nessa nova lei, né, no papel das funções, para não gerar ali conflitos? Bom, o artigo 5º veio aí trazendo princípios que nós já conhecíamos e princípios novos também, que nós já conhecíamos, mas que não estava dentro de uma lei licitatória, que é o caso da segregação de funções. Você deixar a mesma função para o mesmo servidor, aliás, várias funções para o mesmo servidor, você corre riscos. E essa lei ela veio trabalhando em mitigação de riscos também. Nós precisamos de expandir realmente a equipe, precisa de aumentar em número, em capacidade, competência e número. Os municípios serão chamados a isso, eles terão que aumentar as suas equipes, sim. Mas vai haver exceções, obviamente. Vamos pensar não só no executivo, mas uma Câmara Municipal que tenha lá 5 ou 3 servidores efetivos. Há uma preferência para os servidores efetivos, então um é jurídico, o outro é controle interno, incompatibilizado ali com essas atribuições de compras, você não tem muita opção. Então, com o tempo, eu acredito que estamos numa transição e que vai ser respeitado a realidade de cada um no princípio, né, na aplicação do princípio. Embora ele vai ser cobrado, e eu tenho dito sempre que temos que esforçar ao máximo, porque é muito útil para a administração, você diversificar a equipe, não deixar o equipe funcionando ali. Mas eu quero voltar um pouquinho naquela questão ali, só para dar uma recomendação aqui, naquela questão do copiar, né? Você falou de copiar Curitiba, outro.
A lei veio pensando nisso também. A 14.133, ela pensou nesses que têm menos estrutura, ou menor estrutura, como é que faria para auxiliá-los. Então, já deixou claro, no artigo 187, que eles podem copiar as normativas da União Federal. Artigo 19, também, incisos 2 e 4, fala que eles podem copiar no 2 os catálogos, que são bem trabalhosos, os catálogos, né, de produtos, e também no inciso 4, da possibilidade, nesses 2 incisos, a possibilidade do catálogo e das minutas, aproveitamento de minutas da União Federal. Então, não que não devam copiar de Curitiba, mas a União Federal está muito tempo na frente, né, como eu disse, aproveitou-se para esse arcabouço da lei. Então, eles têm uma estrutura toda pronta lá, que, claro, como você, né, a professora, citou, precisa de saber a parte que se usa, a adequação, aproveitar no que couber. É verdade. Então, para a gente finalizar esse primeiro bloco, eu gostaria que a professora, depois o professor, desse uma dica para aqueles que ainda não se arriscaram, não se aventuraram a iniciar, né, com essa nova lei, estão lá ainda postergando e contando como se tivesse ainda outra tentativa de mudança de prazo, para que iniciem com qualquer modalidade. E você dá uma dica, prof, para iniciar como? Com qual modalidade, com qual tamanho, com qual formato? Bom, eu sou até suspeita, eu gostei muito que essa nova lei deu uma grande importância às contratações diretas. Hoje nós temos um capítulo dentro da lei que trata desses assuntos, né? Então, deu importância, deu valor para isso, que acontecia tudo muito no automático. Organizou, né? Organizou. Então, eu acho que essa é uma modalidade que pode ser iniciada, né, pensando na sua regulamentação, é claro, e startar por ela que ela está bem tranquila assim, de ser trabalhada. Eu acredito muito nisso, e é o que eu tenho, né? Mas, claro, junto com isso, pensar primeiro num grupo de trabalho, estudar tudo isso. Mas se tiver que começar regulamentando e experimentando a nova lei, pelas contratações diretas, inclusive a dispensa eletrônica, eu acho que é esse o caminho. Dispensa eletrônica, ótimo. Então, para quem quer contratar o Gustavo Lima, já faça na nova lei, né, professor? Qual é a sua dica? Gustavo Lima seria por inexigibilidade, mas muito cuidado nas inexigibilidades aí na contratação de artistas, né? Porque você tem que verificar o preço dele com ele mesmo. Mas Gustavo, há 2 anos atrás, e o Gustavo com agora, seria uma diferença grande? Não, acho que é o que ele está praticando no momento, né? Você, quando contrata por inexigibilidade, como uma matrícula aqui na Unipública, você precisa de comparar preço, sim, mas o preço praticado por aquele, não comparar ele com outros, né? Mas o preço praticado por ele mesmo. Mas eu concordo plenamente. Eu acho que as contratações diretas, o que mais se utiliza, inclusive, nos órgãos menores, a Câmara Municipal, por exemplo, a maioria é contratação direta, mais até do que modalidades. E está muito fácil, mamão com açúcar, aí a nova dispensa eletrônica, chamada de pregãozinho. Está muito jóia trabalhar com ela. Eu não sabia dessa. Tem normativas lá do mini pregão. O pregãozinho. Pregãozinho. Tem lá as normativas, a 65 e 67, né, da União, que você pode utilizar ela. Monta um atozinho simples, aí definindo uma equipe para cuidar desse assunto, algum passo a passo, a gente aqui tem auxiliado nisso. É meio que tranquilo. Eu sempre tenho dito que meio-dia de reunião com quem entende um pouquinho de contratação direta, com jurídico, controle interno e licitações, inicia o processo de dispensa e vai ser feliz. Maravilha. Então, quem quiser contratar o Gustavinho, tenha mais de 1 milhão aí, né, no novo processo, fala comigo, bebê. Estivemos aqui nesse primeiro bloco, então, com esses assuntos diversos, né? E tão logo nos acompanhe nesse segundo bloco, professora Ju, aqui de Curitiba, e o professor Jonias, reitor aqui da UNE, tá? Fique conosco. Até logo.